Eu estava olhando um e-mail sobre um bônus de retenção de $28.000 quando o rolamento da linha 3 começou a berrar como uma banshee. Aquele tipo de som estridente de metal raspando em metal que indica que alguém está prestes a ter um dia muito caro. Meu nome é Weston Barnes, tenho 49 anos e conserto o que quebra nesta fábrica de autopeças há 23 anos. Naquela manhã de março, pensei que estava diante da maior humilhação da minha carreira. No fim das contas, aquilo acabou se tornando a melhor coisa que já me aconteceu. Mas deixe eu explicar melhor. 3 meses antes, nosso maior contrato estava por um fio. A Ford estava prestes a cancelar tudo porque continuávamos enviando carcaças de transmissão com rachaduras microscópicas. Elas eram invisíveis a olho nu, mas o controle de qualidade deles identificou o problema. De repente, estávamos lidando com um prejuízo potencial de $28 milhões. A gerência entrou em pânico completo. Tyler Nash, nosso gerente de operações de 31 anos, com seu MBA reluzente e apenas 2 anos de experiência real em manufatura, corria pela fábrica como se estivesse com o cabelo em chamas. Ele havia sido contratado por uma consultoria para modernizar nossos processos, o que na prática significava usar muitos termos técnicos, marcar reuniões sem fim e montar apresentações de PowerPoint cheias de palavras como sinergia. Não me entendam mal. Tyler não era uma pessoa ruim. Era apenas inexperiente, recém-formado em administração, cheio das teorias mais recentes, mas sem o conhecimento prático que só se aprende trabalhando diretamente com as máquinas. Era o tipo de gerente capaz de calcular o retorno sobre investimento de uma melhoria de processo, mas incapaz de perceber quando um rolamento estava prestes a travar. O diagnóstico inicial de Tyler foi que nossos ciclos de tratamento térmico estavam desregulados. Ele queria aumentar a temperatura e prolongar o tempo do processo. Qualquer noção básica de metalurgia diria que aquilo estava completamente errado, mas Tyler não tinha esse tipo de conhecimento técnico. O que ele sabia fazer era análise de dados e otimização de processos. Fiquei calado durante cerca de uma semana enquanto implementavam as mudanças sugeridas por ele. O resultado foi imediato. A taxa de rejeição simplesmente dobrou. Foi então que me chamaram. Não oficialmente, claro. Tyler ainda era o responsável pelo projeto, mas o gerente da fábrica, Williams, me chamou de lado e perguntou se eu poderia dar uma olhada na situação. De maneira extraoficial, passei 72 horas naquele chão de fábrica, analisando cada etapa do processo. Tratamento térmico, taxa de resfriamento, composição da liga, desgaste das ferramentas. O problema não estava em nenhum dos lugares óbvios. Estava no lubrificante das matrizes que tínhamos começado a usar 6 meses antes para reduzir custos. A nova fórmula possuía propriedades térmicas diferentes que criavam pontos de microtensão durante o processo de conformação. A solução era simples. Voltamos a utilizar o lubrificante antigo e ajustei a pressão de moldagem em 3%. Problema resolvido. Documentei tudo com cuidado e enviei o relatório para a gerência. Tyler apresentou a solução aos engenheiros da Ford como se fosse uma descoberta dele. De repente, ele se tornou o herói que havia salvado o contrato. Eu não disse nada. Esse nunca foi meu estilo. Eu faço o trabalho, resolvo o problema e sigo para o próximo. Tyler ainda estava aprendendo e todo mundo comete erros no começo da carreira. Eu mesmo cometi vários quando tinha a idade dele. Mas então veio março e a empresa anunciou um programa de bônus de retenção. Fazia sentido. Quase havíamos perdido um contrato gigantesco. As pessoas estavam nervosas e a diretoria queria evitar que funcionários importantes fossem embora. Chamaram aquilo de Programa de Retenção de Talentos Essenciais, um nome bem corporativo. Tyler foi o primeiro a receber a notificação.
28 mil dólares pagos ao longo de 12 meses desde que ele assinasse uma carta de compromisso. Ele estava praticamente pulando de felicidade, contando para qualquer um que quisesse ouvir que a empresa finalmente reconhecia seu valor. Recebi minha notificação 2 dias depois. 5 mil dólares. Deixe eu colocar isso em perspectiva. Tyler ganha 95 mil dólares por ano e trabalha ali há 2 anos. Eu ganho 78 mil dólares e estou na empresa há 23 anos. Economizei 2 milhões e 800 mil dólares para aquela empresa. Ele ficou com o crédito pelo meu trabalho e deram a ele um bônus que era mais que o dobro do que eu ganho em 1 mês. O e-mail vinha cheio daquela linguagem corporativa padrão. Valorizamos sua contribuição para o nosso sucesso e este bônus reflete nosso compromisso em reter nossos melhores talentos. Texto clássico de Departamento de Recursos Humanos. Mas o momento mais marcante aconteceu na reunião que Williams convocou para anunciar os bônus à equipe de engenharia. Tyler estava lá radiante, como se tivesse acabado de ganhar na loteria. Williams fez um pequeno discurso sobre recompensar a excelência e reconhecer liderança em tempos difíceis. Então Tyler se levantou e disse algo que eu nunca esqueci. Ele falou que aquilo mostrava que a empresa valorizava pessoas capazes de se adaptar aos princípios modernos da manufatura. E completou, dizendo que às vezes a experiência precisava dar lugar à inovação. Ele estava olhando diretamente para mim quando disse isso. Naquela noite, voltei para meu apartamento vazio e comecei a fazer contas. Depois do meu divórcio, 3 anos antes, pago 1.200 dólares por mês de pensão para meu filho de 16 anos, Jake. Com Jake começando a pensar em faculdade, mesmo com desconto para estudantes residentes do estado, estamos falando de muito dinheiro. Tenho talvez mais 15 anos até a aposentadoria. E ali estava eu vendo caras com metade da minha idade, sendo recompensados por apresentar minhas soluções como se fossem ideias deles. O bônus de retenção tinha uma cláusula simples. Se eu aceitasse, teria que me comprometer a ficar na empresa por 12 meses. Se recusasse, estaria livre para sair quando quisesse. Passei todo o fim de semana pensando naquele rolamento da linha 3. Ele vinha operando quente havia meses, ainda dentro do limite aceitável, mas claramente se desgastando. A gerência continuava adiando a substituição porque a peça era cara e a linha era muito lucrativa. O rolamento continuava se deteriorando. As microfissuras por tensão se espalhavam lentamente. A fadiga do metal se acumulava, até que, um dia, ele simplesmente se romperia. Na manhã de segunda-feira, entrei no escritório de Williams e recusei o bônus. Tem certeza disso, Wes? Ele perguntou. 5 mil dólares são 5 mil dólares. Tenho certeza, respondi. Ele não perguntou o motivo. Provavelmente pensou que eu estava apenas sendo teimoso, coisa de veterano. Comecei a procurar outro emprego naquela mesma tarde, não de forma desesperada, mas de maneira organizada. Minha abordagem para qualquer problema é sempre a mesma. Identificar os requisitos, avaliar as opções disponíveis e escolher a melhor solução. Acontece que quando alguém tem 23 anos de experiência, mantendo sistemas de produção complexos, funcionando sem parar, as pessoas acabam percebendo. Especialmente quando você tem um histórico de resolver problemas que deixam muitos MBAs completamente confusos. Consegui 3 entrevistas em apenas 2 semanas. Todas eram de empresas que competiam diretamente com a minha antiga. A primeira proposta veio da Henderson Manufacturing, cerca de 50 quilômetros ao norte. Eles produziam componentes parecidos, atendiam alguns dos mesmos clientes e já tinham ouvido falar dos nossos problemas de qualidade. O gerente de contratação, um sujeito chamado Pete Rodrigues, que realmente já tinha comandado uma linha de produção antes de ser promovido, não perdeu tempo e foi direto ao ponto.
Sabemos o que você fez com o contrato da Ford, disse ele. Sabemos quem realmente identificou o problema com o lubrificante das matrizes e sabemos que você não está recebendo o reconhecimento que merece. As notícias se espalham rápido no setor industrial. Engenheiros conversam entre si. Fornecedores sabem quem os procura quando surge um problema de verdade e quem aparece apenas para tentar esconder os próprios erros. Pete tinha experiência suficiente para distinguir quem só fala de quem realmente resolve. A proposta era 40% maior do que o salário que eu recebia, além de um bônus de contratação de $15.000. Caminhonete da empresa, plano de saúde melhor, e Pete deixou claro que, se eu tivesse ideias sobre como melhorar os processos deles, estariam muito interessados em ouvir. Nada confidencial, explicou ele. Apenas conhecimento geral da indústria, boas práticas e lições aprendidas ao longo dos anos. Isso tudo tem valor. Respondi que pensaria a respeito. Não levei muito tempo para decidir. Entreguei meu aviso prévio de 2 semanas na terça-feira. Williams ficou surpreso. Tyler parecia como se tivesse levado um soco no estômago. "Para onde você vai?" perguntou Williams. "Para a Henderson Manufacturing. Eles são concorrentes diretos." "Eu sei. Não podemos deixar você levar informações confidenciais. Eu não faria isso. Mas tudo o que está na minha cabeça vai comigo." Foi nesse momento que Tyler resolveu falar. "Sinceramente, isso pode ser o melhor para todos", disse ele. "Weston tem resistido às novas metodologias. Às vezes, é preciso deixar para trás algumas ideias ultrapassadas para conseguir avançar. Ideias ultrapassadas. Foi nisso que 23 anos de experiência tinham se transformado. "Talvez você queira conferir o cronograma de manutenção da linha 3, eu disse. "Eu venho falando há 6 meses que aquele rolamento está superaquecendo." Tyler fez um gesto com a mão, dispensando o comentário. "Agora temos algoritmos de manutenção preditiva. Os sensores avisariam se existisse algum problema. Não me dei ao trabalho de explicar que sensores mostram o que já está acontecendo, não aquilo que está prestes a acontecer. Isso exige experiência. Trabalhei minhas 2 semanas finais com o mesmo profissionalismo de sempre. Documentei todos os projetos em andamento. Organizei meus arquivos, respondi perguntas e deixei tudo encaminhado. Mas não me ofereci para fazer nada além do que já fazia parte das minhas responsabilidades. Nada de conversas informais para transmitir conhecimento, nenhuma sugestão adicional sobre desafios futuros. No meu último dia, Tyler fez questão de apertar minha mão e desejar boa sorte. "Mudanças podem ser difíceis", disse ele. "Espero que você encontre o que está procurando. O que eu procurava era respeito. E acabei encontrando isso na Henderson. Pete Rodrigues me apresentou para a equipe como o novo engenheiro de processos sênior. Não apenas mais um engenheiro, sênior. O tipo de pessoa que você chama quando algo quebra e precisa ser resolvido. Logo na minha primeira semana, eles me mostraram toda a operação. Equipamentos parecidos com os que eu usava na antiga empresa, porém mais novos e com manutenção muito melhor. Eles estavam enfrentando alguns problemas de eficiência na linha de tratamento térmico. Nada grave, apenas não estavam alcançando o volume de produção esperado. Passei um dia inteiro observando o processo, fiz algumas perguntas e identifiquei 3 gargalos que estavam consumindo cerca de 8% da capacidade da linha. Ajustes simples, principalmente relacionados ao tempo de ciclo e ao fluxo de materiais. Implementamos as mudanças durante um fim de semana. Na segunda-feira de manhã, a produção já estava operando com 102% da capacidade projetada. Pete pagou o almoço para toda a equipe de engenharia naquele dia. É isso que acontece quando você contrata alguém que realmente sabe o que está fazendo, anunciou ele, em vez de alguém que só impressiona durante reuniões. O comentário não foi direcionado a ninguém específico, mas todo mundo riu.
Eram pessoas que trabalhavam juntas havia anos e confiavam na capacidade umas das outras. Era bom voltar a fazer parte de algo assim. Enquanto isso, na minha antiga fábrica, algumas coisas interessantes começaram a acontecer. Tyler estava descobrindo o que realmente significava ser responsável por manter uma linha de produção funcionando sem ninguém por perto para corrigir seus erros. Fiquei sabendo disso por meio do Jake. O pai de um amigo dele ainda trabalhava na manutenção da fábrica, e as notícias circulam rápido em uma cidade industrial pequena. Eles estavam enfrentando problemas novamente na linha 3. Problemas diferentes dessa vez. Tyler tinha decidido implementar algumas melhorias de eficiência baseadas em análise de dados. Ciclos mais rápidos, maior volume de produção, utilização máxima dos equipamentos. O único detalhe é que ele não entendia que aqueles sistemas tinham sido projetados com tolerâncias específicas por um motivo. Quando você força demais, as coisas começam a quebrar. A primeira falha foi uma bomba hidráulica que não suportou os novos ciclos de pressão. A substituição custou $8.000, além de 2 dias de produção parada enquanto aguardavam as peças. Depois disso, o acionamento da esteira começou a apresentar falhas. Os motores estavam superaquecendo porque Tyler aumentou a velocidade da esteira sem atualizar o sistema de resfriamento. Mais $12.000 e mais algumas horas de produção perdida. Mas o pior aconteceu 3 semanas depois da minha saída. Tyler decidiu contornar os dispositivos de segurança do forno de tratamento térmico para conseguir alguns graus extras de temperatura. Ele tinha feito alguns cálculos que indicavam que aquilo poderia melhorar as propriedades metalúrgicas das peças. O que ele não levou em consideração foi a expansão térmica. O mecanismo da porta do forno não havia sido projetado para funcionar naquela faixa de temperatura. A dilatação provocou uma falha na vedação e, de repente, ar extremamente quente começou a escapar para a área de trabalho. Graças a Deus, ninguém se feriu. Mesmo assim, eles precisaram interromper a produção imediatamente. O forno sofreu danos. As peças que estavam em processamento viraram sucata e ainda perderam o prazo de entrega de um pedido importante. O prejuízo total chegou a $47.000, além das multas contratuais com o cliente. Fiquei sabendo disso no dia seguinte, quando Pete Rodrigues comentou o ocorrido durante nossa reunião da manhã. A Henderson aceitou assumir o pedido emergencial para cobrir o déficit. Era um trabalho urgente, com preço mais alto e bastante lucrativo. Engraçado, disse Pete sorrindo. O cliente pediu especificamente que você supervisionasse o projeto. Parece que a reputação de quem realmente sabe o que está fazendo se espalha. Foi naquele momento que percebi que eu não estava apenas conquistando respeito dentro da Henderson. Eu estava construindo uma reputação em todo o setor. Outras empresas começaram a ouvir meu nome, não como subordinado do Tyler ou como o solucionador de problemas do Williams, mas como Weston Barnes, o cara que resolve as coisas do jeito certo. O pedido urgente levou cerca de 3 semanas para ser concluído. Trabalhamos algumas horas extras, mas nada exagerado. A grande diferença estava na eficiência. Quando todos da equipe conhecem bem o próprio trabalho e confiam na competência dos colegas, tudo flui melhor. Pete fez questão de garantir que eu recebesse um bônus de desempenho por causa daquele projeto. Não foi um valor muito alto, mas o princípio era o que realmente importava. Você faz um bom trabalho e recebe reconhecimento por isso. Um conceito simples que minha antiga empresa parecia ter esquecido. Jake ficou impressionado quando contei a ele sobre o novo emprego. Pai, você parece mais feliz, ele comentou durante um dos nossos jantares de sábado. Tipo, realmente feliz, não só fingindo. Crianças percebem esse tipo de coisa. Depois do divórcio, eu vinha vivendo meio no piloto automático por um tempo. Trabalhar, pagar contas, encontrar o Jake nos fins de semana e repetir tudo de novo.
Mas na Henderson, eu estava realmente animado com as manhãs de segunda-feira outra vez. Sempre havia problemas para resolver, sistemas para melhorar e pessoas que realmente ouviam quando eu falava. Cerca de 2 meses depois de começar no novo trabalho, recebi uma ligação do Williams. Foi uma conversa meio constrangedora. Williams não perdeu tempo e foi direto ao ponto. Estamos enfrentando alguns problemas, disse ele. Tyler está tendo dificuldades com certos aspectos técnicos da operação e pensamos que sua experiência poderia ajudar como consultor. Que tipo de problemas? Perguntei. Confiabilidade dos equipamentos, otimização de processos, esse tipo de coisa que você costumava resolver aqui. E o Tyler está de acordo com isso? Houve uma longa pausa do outro lado da linha. O Tyler está começando a perceber que existe uma diferença entre gerenciar processos e realmente compreendê-los. Quase senti pena do garoto. Quase. Agradeço a ligação, Williams, respondi. Mas estou bastante ocupado aqui. A Henderson já ocupa todo o meu tempo. Podemos oferecer algo interessante. Uma tarifa de consultoria, um projeto de curto prazo. Tenho certeza de que poderiam, mas acho que o Tyler precisa descobrir essas coisas por conta própria. É assim que as pessoas aprendem, não é? Tentativa e erro. Mais um silêncio. Entendo, disse ele por fim. Se mudar de ideia, me avise. Vou levar isso em consideração. Boa sorte com tudo. Desliguei o telefone sentindo algo que não experimentava havia anos. Poder. Não o tipo mesquinho de poder que vem de prejudicar alguém, mas o poder verdadeiro que surge quando você sabe que é genuinamente valioso. 3 meses depois, o departamento do Tyler foi reorganizado. A matriz decidiu terceirizar a gestão das operações para uma empresa especializada em eficiência de manufatura. Tyler recebeu uma indenização e uma carta de recomendação. O bônus de retenção que ele havia recebido precisou ser devolvido parcialmente quando saiu antes do prazo estabelecido. Ele permaneceu 8 meses. Então, acabou ficando com cerca de $18 mil. Eu tinha ganhado mais do que isso apenas com o meu bônus de contratação. Ouvi dizer, por meio de alguns contatos da indústria, que Tyler conseguiu emprego em uma consultoria, ajudando outras empresas do setor a otimizar seus processos. Talvez aquele fosse mesmo o lugar onde ele deveria ter estado desde o início. Algumas pessoas são melhores analisando sistemas do que gerenciando pessoas. Enquanto isso, na Henderson, as coisas continuavam evoluindo. Pete Rodrigues foi promovido a vice-presidente de operações e me indicou para assumir o antigo cargo dele como gerente de engenharia. De repente, eu estava liderando uma equipe de 6 engenheiros, todos profissionais, que realmente prestavam atenção quando eu explicava algo sobre tensão térmica ou propriedades dos materiais. Meu salário agora era maior do que o que Tyler recebia e a poupança para a faculdade do Jake estava muito mais sólida. Mas a melhor parte não era o dinheiro nem o cargo, era o respeito. Quando eu entrava em uma reunião, as pessoas prestavam atenção. Quando eu sugeria alguma mudança em um processo, elas realmente colocavam em prática. E quando algo dava errado, me chamavam porque confiavam que eu conseguiria resolver. Não porque não havia mais ninguém disponível. Certa vez, meu telefone tocou às 2 da manhã. No novo emprego, meu coração disparou por 1 segundo. Velhos hábitos. Mas não era nenhum alerta da fábrica. Era apenas um engano. Silenciei o telefone e voltei a dormir sem precisar pensar em tempo de produção, falhas de equipamento ou se alguém perceberia caso eu não resolvesse um problema rápido o suficiente. A verdade é que sair daquela reunião sobre o bônus de retenção não foi a parte mais dramática da história. A parte realmente importante foi perceber que eu não precisava mais provar meu valor, me desgastando além do limite. Alguns meses depois da saída de Tyler, encontrei com ele em uma conferência do setor. Ele parecia bem mais relaxado.
Conversamos por alguns minutos sobre tendências do mercado e mudanças na indústria. Nada pessoal, sabe? Disse ele quando estávamos nos despedindo. Eu aprendi muito trabalhando com você. Só gostaria de ter sido esperto o suficiente para aprender mais rápido. Provavelmente foi a coisa mais sincera que ele já me disse. Experiência leva tempo, respondi. Não dá para pular etapas, mas você pode aprender a valorizá-la quando finalmente a conquista. Ele assentiu. Agora eu entendo, disse ele. Talvez realmente entendesse, talvez não. Mas aquilo já não era mais problema meu. Alguns meses depois, a promoção foi oficializada. Passei a ocupar definitivamente o cargo de gerente de engenharia na Henderson. Eu liderava uma equipe de 6 engenheiros que realmente me ouviam quando eu falava sobre tensão térmica e propriedades dos materiais. Meu salário passou para $125 mil por ano, mais do que Tyler ganhava no auge da carreira dele, e a poupança para a faculdade do Jake finalmente estava exatamente onde precisava estar. Mas a verdadeira vitória não foi financeira. Foi profissional. Quando entrei na principal sala de conferências da Henderson para minha primeira reunião com a liderança do departamento, Pete Rodrigues me apresentou aos outros gerentes como o homem que havia resolvido o problema de eficiência no tratamento térmico logo na primeira semana. Não como um veterano contratado por pena, não como um especialista a quem estavam apenas dando uma chance, mas como o profissional que eles trouxeram para entregar resultados. Foi naquele momento que eu tive certeza de que havia tomado a decisão certa. O curioso sobre o respeito é que, depois que você finalmente o conquista, percebe quanto tempo viveu sem ele. Na minha antiga fábrica, eu era o sujeito confiável, aquele que todos procuravam quando algo dava errado. Mas ser confiável e ser respeitado não são exatamente a mesma coisa. Ser confiável significa que as pessoas precisam de você. Ser respeitado significa que elas valorizam você. Existe uma diferença importante entre essas duas coisas. Na Henderson, quando eu sugeria melhorias de processo, elas eram colocadas em prática. Quando eu identificava riscos potenciais, as pessoas prestavam atenção. Quando eu recomendava atualizações de equipamentos, aquilo entrava no orçamento. Eles não queriam apenas alguém que consertasse as coisas depois que quebrassem. Eles queriam alguém que evitasse que elas quebrassem em primeiro lugar. Essa é a diferença entre ser apenas um solucionador de problemas e ser um engenheiro de verdade. Cerca de 1 ano depois de deixar minha antiga empresa, soube que eles haviam contratado um novo engenheiro de processos sênior. Era alguém com 20 anos de experiência em uma empresa concorrente. Estavam pagando a ele um salário inicial de $95 mil, além de um bônus de contratação de $10 mil. Mais do que jamais haviam me oferecido em 23 anos de trabalho. O novo engenheiro durou apenas 6 meses antes de pedir demissão. Pelo que ouvi, ele se cansou de lidar com problemas que poderiam ter sido evitados com manutenção adequada e parâmetros operacionais mais realistas. Algumas lições as empresas só aprendem da maneira difícil. Williams se aposentou mais cedo, cerca de 18 meses depois. Ouvi dizer que ele estava frustrado com as exigências de corte de custos da empresa e cansado de travar batalhas que sabia que não poderia vencer. Era um bom sujeito preso em uma situação complicada. Às vezes, o sistema acaba vencendo até mesmo quem o entende. Tyler, como mencionei antes, acabou encontrando seu espaço na área de consultoria. A última notícia que tive foi que ele estava indo bem ajudando empresas a implementar princípios de manufatura enxuta. No fim das contas, ele era melhor analisando sistemas do que operando-os diretamente. E isso faz sentido. Algumas pessoas têm talento natural para consultoria, e não há nada de errado nisso. O importante é descobrir onde seus talentos realmente se encaixam. Jake terminou o ensino médio na primavera passada e conseguiu uma bolsa estadual para cursar engenharia. Parte da bolsa veio por mérito acadêmico e parte por necessidade financeira.
Quando ele me contou que queria estudar engenharia mecânica, senti algo que não experimentava havia anos: orgulho. Um orgulho limpo, sem frustração nem ressentimento. Tem certeza disso? Perguntei. Não é exatamente a profissão mais glamourosa. Ele respondeu sem hesitar. Eu vi você consertar coisas a minha vida inteira, coisas reais, coisas importantes. É isso que eu quero fazer. Ele vai começar a faculdade neste semestre, e pela primeira vez desde o divórcio, não estou preocupado com a forma como vamos pagar por ela. Não apenas porque agora ganho o suficiente, embora isso também ajude, mas porque, finalmente, tenho estabilidade profissional baseada no meu valor real, e não apenas no tempo que passei em uma empresa. Isso faz muita diferença quando você está planejando o futuro. A Henderson cresceu cerca de 30% desde que comecei a trabalhar lá. Conquistamos 3 contratos importantes, incluindo um que veio diretamente da minha antiga empresa. Não porque oferecemos o menor preço, mas porque nossos índices de qualidade eram melhores e nossos prazos de entrega mais confiáveis. Acontece que, quando você investe em pessoas que realmente sabem o que estão fazendo, os resultados aparecem. Pete Rodrigues costuma brincar dizendo que me contratar foi a melhor decisão que ele já tomou. Mas eu sei que não é exatamente assim. A melhor decisão que alguém tomou naquela história fui eu, quando recusei aquele bônus de retenção de $5.000. Não porque o dinheiro não tivesse importância, mas porque aceitar aquilo significaria concordar com a avaliação que vinha junto com ele. Às vezes, a decisão mais cara que uma pessoa pode tomar é aceitar ser subestimada. No mês passado, recebi uma mensagem no LinkedIn de um recrutador representando uma grande montadora de automóveis. Eles haviam ouvido falar do meu trabalho na Henderson e queriam saber se eu teria interesse em assumir uma posição como diretor de engenharia de manufatura. A faixa salarial ficava entre $140.000 e $160.000 por ano, além de bônus de desempenho. Agradeci o contato, mas recusei a proposta. Não porque a oportunidade não fosse interessante, mas porque estou exatamente onde quero estar. Às vezes, o objetivo não é continuar subindo indefinidamente. Às vezes, o objetivo é encontrar um lugar onde o seu trabalho seja valorizado e sua experiência seja respeitada. Eu encontrei esse lugar. O rolamento da linha 3 da minha antiga fábrica acabou falhando completamente cerca de 6 meses depois que eu saí. Exatamente como eu havia previsto. Eles precisaram interromper a produção por 4 dias, enquanto aguardavam a peça de reposição e reconstruíam todo o sistema de acionamento. Isso custou cerca de $200.000, entre perda de produção e reparos emergenciais. Mas eu não estava lá para dizer que tinha avisado. Eu estava na Henderson desenvolvendo protocolos de manutenção preventiva para garantir que nossos equipamentos continuassem funcionando de forma confiável por muitos anos. Essa é a diferença entre agir de forma reativa e agir de forma preventiva, entre ser apenas um centro de custos e se tornar um criador de valor. O programa de bônus de retenção da minha antiga empresa foi silenciosamente cancelado no ano seguinte. Acontece que, quando você recompensa pessoas com base em política interna, em vez de desempenho real, acaba retendo as pessoas erradas e perdendo as certas. Mais uma lição aprendida da maneira difícil. Olha, não estou contando essa história para buscar simpatia ou porque me considero especial. Estou contando porque sei que provavelmente existem pessoas lendo isso agora que estão exatamente na mesma situação em que eu estava. Você tem conhecimento. Você tem experiência, você trabalha duro há anos e ainda assim vê pessoas com metade da sua experiência receberem o dobro do reconhecimento. Talvez você esteja pensando em continuar onde está, manter a cabeça baixa e esperar que as coisas melhorem.
Talvez esteja com receio de começar de novo em outro lugar e preocupado com os riscos de abandonar algo que parece seguro. Aqui está o que eu aprendi. O maior risco não é ir embora. O maior risco é permanecer em um lugar que não valoriza aquilo que você oferece, porque a cada ano que você fica, não está apenas deixando dinheiro na mesa, está perdendo respeito, confiança e oportunidades. E essas coisas são muito mais difíceis de recuperar do que um emprego. Você sabe o seu valor. Não deixe ninguém convencer você do contrário. Essa história revela um conflito muito comum no mundo profissional. O choque entre experiência prática e autoridade formal. Wes representa algo que muitas organizações subestimam: conhecimento acumulado ao longo de anos resolvendo problemas reais. Já Tyler simboliza um fenômeno cada vez mais presente: profissionais que chegam armados com teorias modernas, métricas e modelos, mas sem a vivência necessária para entender as consequências reais de suas decisões. O problema não está na inovação ou nos dados, mas na arrogância de acreditar que eles substituem completamente a experiência humana. Muitas empresas cometem esse erro silenciosamente. Trocam quem conhece o sistema por quem sabe falar sobre o sistema. E quando isso acontece, o resultado raramente aparece imediatamente. Ele surge depois, quando pequenas decisões começam a pressionar estruturas que foram projetadas com limites que só a experiência consegue perceber. A verdadeira lição aqui é que competência real raramente precisa fazer barulho. Muitas vezes ela apenas observa e deixa o tempo revelar quem realmente entende o jogo. A maior lição dessa história não é sobre vingança profissional, mas sobre valor estrutural. Wes não precisou discutir, sabotar ou provar seu ponto de forma dramática. Ele simplesmente tomou uma decisão estratégica: levar sua competência para um lugar onde ela seria reconhecida. Muitas pessoas permanecem em ambientes que não valorizam seu trabalho porque acreditam que lealdade será recompensada. Mas sistemas organizacionais nem sempre funcionam assim. Algumas estruturas priorizam a aparência de inovação, hierarquia ou narrativa corporativa em vez de resultados reais. Quando isso acontece, profissionais competentes enfrentam duas opções: tentar convencer o sistema ou sair dele. Wes escolheu a segunda opção, e ao fazer isso, ele demonstrou algo que muitas pessoas esquecem. O verdadeiro poder profissional está na capacidade de escolher onde sua competência será aplicada. Quem entende seu próprio valor não precisa lutar por reconhecimento em lugares que nunca tiveram intenção de oferecer isso. Agora me diz, você já passou por uma situação em que percebeu que tinha mais competência do que reconhecimento? E, quando o seu esforço passa anos sendo ignorado dentro de uma estrutura, você continua tentando provar seu valor ou começa a questionar se está no lugar errado? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Alguma vez confundiu lealdade profissional com dependência estrutural? Já construiu valor dentro de um sistema que talvez nunca foi feito para reconhecer quem realmente sustenta o resultado? Se essa história fez você refletir sobre trabalho, liderança e reconhecimento, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Assim, você ajuda o canal a trazer mais histórias fortes como essa. Aquelas que mostram o que realmente acontece por trás das decisões nas empresas.